Fala pessoal, hoje a gente vai ter a nossa segunda aula sobre átomos, tá? Na nossa primeira aula de átomos, você viu o número atômico, que é a identidade do átomo, você viu o número de massa, né? A gente falou um pouco sobre isso. Hoje, na nossa aula 2, a gente vai relembrar algumas coisas que a gente falou na aula de átomos 1 e falar umas coisinhas a mais para vocês. Então vamos lá. Você lembra que o número atômico ele é representado por que letra? Pela letra Z, tá? Então olha só. Você tem aqui o elemento sódio. O número atômico ele é representado pela letra Z. E o número atômico do elemento sempre está aqui embaixo. Ó. Por exemplo, 11. Quer dizer que o número atômico desse elemento aqui é 11. E você lembra também que o número atômico é igual ao número de prótons. Isso aqui, ó, é universal. Ou seja, se o número atômico é igual ao número de prótons e o meu número atômico é 11, isso quer dizer que o meu número de prótons também vai ser igual a 11. Beleza? E aí eu quero te falar um negócio, olha só. Você também viu uma tal de massa, lembra disso? Sei lá, você tem aqui um Na. A massa eu vou representar pela letra A. A massa atômica você representa pela letra A. A massa atômica você viu na aula anterior que ela sempre está aqui, ó, em cima, em uma das pontas, ou no canto direito ou no canto esquerdo. Nesse caso, a massa vale 23. E você também viu uma fórmula para me calcular a massa do elemento, né, do átomo. Olha só, a massa é sempre o número de prótons mais o número de nêutrons. Por que eu não somo os elétrons? Porque você viu que a massa do elétron é desprezível. Isso foi o que eu falei na última aula. Mas olha só, vamos adiante. O que me interessa para a aula de hoje? O átomo. Ele pode estar em dois estados. Ou ele está no estado neutro, ou ele está no formato íon. Beleza? Então o átomo, ou ele está no estado neutro, ou ele é um íon, entendeu? Só que o íon, você ainda pode ter duas subdivisões, que é o cátion e o ânion. Beleza? Então o átomo, ele pode estar no estado neutro dele, tá? Ele pode ser um íon, tá? E se ele for um íon, ele pode ser ou um cátion ou um ânion. Os cátions têm carga, são positivos, a carga é positiva, tá? E o ânion é negativa. Depois você vai entender o porquê que é positivo, que é negativo. Mas isso tem a ver com perda e ganho de elétrons. Mas vamos aqui. Então o átomo pode estar no estado neutro dele, pode ser um íon, e se ele for um íon, ou ele é cátion ou ele é ânion. Beleza. Você viu que quando o átomo está no estado neutro dele, aí o que a gente tem? Que o número atômico... Opa, caiu aqui. Que o número atômico vai ser igual ao número de prótons. Isso aqui é universal. Porém, se você estiver tratando de um átomo neutro, o que é um átomo neutro? Um átomo que não está na forma de um íon. Então, se você tem um átomo que está no estado neutro dele, o número atômico é igual ao número de prótons, e se for um átomo neutro, isso tudo também é igual ao número de elétrons. Tá? Beleza? Vamos agora ver como seria um íon. A gente vai brincar aqui. Tá? Isso é muito importante. Eu quero te falar um pouco sobre esse íon. Os íons,
eles podem ser cátion e eles podem ser ânion. Cátion e ânion. Cátion tem carga positiva e o ânion tem carga negativa. O cátion, ele perde elétrons. Isso aqui, ó, eu estou simbolizando. Esse símbolo aqui quer dizer que eu estou falando de elétrons, tá? Para não ficar toda hora escrevendo elétron, elétron. Isso aqui, quando eu escrever isso aqui, eu estou me referindo ao elétron. Então o cátion, ele perde elétrons. E o ânion, quem perde, se um perde, o outro tem que ganhar. Entendeu? O outro ganha elétrons. Beleza? O íon pode ser da forma cátion ou ele pode ser da forma ânion. Cátion, qual é a carga do cátion? Positiva. Qual é a carga do ânion? Negativa. O ânion é quem perde ou quem ganha elétrons? Ânion ganha elétrons. E o cátion perde elétrons. Eduardo, por que o cátion tem carga positiva e o ânion tem carga negativa? Vou te explicar o porquê. Imagina só. Tu tem um átomo aqui. Tá? Enfim, tu tem um átomo aqui. Nesse átomo, tu tenha, sei lá, esse átomo está no estado neutro dele. Ele tem 10 prótons e tem 10 elétrons. Tá? Tem 10 elétrons. Tu lembra qual é a carga do próton? É positiva. Tu lembra qual é a carga do elétron? Negativa. Então, a carga do próton é positiva e a carga do elétron é negativa. Então, esse átomo está no estado fundamental. No estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Lembra que você viu isso aqui que eu te falei? Ó? Então, você tem esse átomo aqui. E esse átomo ele tem 10 prótons e 10 nêutrons. E 10 elétrons, perdão. 10 prótons e 10 elétrons. O próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Aí olha só. Aí esse átomo vai lá e faz uma ligação, acontece alguma coisa com ele e tal, ele acaba virando um íon. Sei lá, ele acaba virando um íon. Só que ele perde o elétron que ele tinha. Se ele tem 10 elétrons e ele perde um elétron, por exemplo, quantos elétrons ele vai ter? 9. Então agora, ele tem 9 elétrons. Mas ele não mudou a quantidade de prótons dele. Então ele continua tendo 10 prótons, por exemplo. Então o átomo, ele tinha 10 elétrons, perdeu um elétron, ficou com 9. Aí eu te pergunto, eu tenho mais cargas positivas ou mais cargas negativas? Eu tenho mais cargas positivas, porque eu tenho 10 prótons e apenas 9 elétrons. Aí esse átomo, ele fica eletricamente carregado positivamente. Por isso que quem perde elétrons fica positivo. Aí tu pensa a mesma coisa ao contrário. Se tu tem um átomo neutro que tem 10 prótons e 10 elétrons, aí ele vai lá e ganha 2 elétrons. Vamos supor, ele ganhou 2 elétrons. Se ele tinha 10 elétrons e ele ganhou 2, quantos elétrons ele tem agora? 12. Então ele tem 12 elétrons. E a quantidade de prótons não muda. Ele continua tendo 10 prótons. Aí eu te pergunto, ele tem mais elétrons ou mais prótons? Ele tem mais elétrons. Então, esse átomo ele vai ficar carregado positivamente, porque ele tem mais prótons, ou negativamente, porque ele tem mais elétrons? Negativamente. Ficar carregado negativamente. Fica com cargas, ele tem muita carga negativa. Ou seja, por isso que quem ganha elétron, a gente diz que o ânion ficou negativo. Quem ganha elétron o elemento fica negativo. Quem perde elétron fica positivo. Só uma explicação de leve, bem básica para você entender. Por que o cátion a gente simboliza? A carga positiva e o ânion a gente diz que a carga é negativa. Entendeu? Cátion positivo, ânion negativo. Vamos lá ver se tu entendeu.
Olha só. Eu vou pegar meu amigo de sempre. O sódio. Eduardo, você não cansa de falar do sódio? Não. Não. Você tem aqui o sódio. O sódio, ele tem a massa dele, 23. E ele tem o número atômico dele, 11. Aí você tem outro sódio aqui, que também tem massa 23, número atômico 11. Só que ele tá assim, ó. Qual é a diferença desse para esse? Ah, é porque esse aqui tá na forma de íon, Eduardo. Esse aqui é um íon e esse aqui é um átomo no estado neutro. Átomo no estado neutro, íon. Eu te pergunto, esse íon aqui, ele é um cátion ou ele é um ânion? Você disse cátion? Meu amigo, é claro que ele é um cátion. Cátion tem o quê? Carga positiva. Então ele é um íon do tipo cátion. Sabe muito. Então beleza. Vamos ver esse daqui. Qual é a massa desse daqui? Ó, eu vou colocar aqui. A massa desse aqui. Tá aqui, 23. O número atômico dele, 11. O número de prótons dele também é 11, porque o número atômico é igual ao número de prótons. Também é 11. Qual é o número de elétrons dele? 11 também. Porque átomos no estado neutro, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Beleza? E o número de nêutrons dele? Neutro, lembre que como é que você calcula a massa atômica? Prótons mais nêutrons. Se a massa dele é 23 e o número de prótons dele é 11, tá somando, passa para lá subtraindo, 23 menos 11 é igual a 12. Quer dizer que o número de nêutrons dele é igual a 12. Beleza? E esse aqui? Qual é a massa dele? A mesma coisa, 23, ó. O número atômico dele? Cara, é 11. O número de prótons dele? O número atômico é igual ao número de prótons. É universal. 11. Eduardo, e o número de elétrons dele? Cuidado. Você sempre vai analisar o quê? Esquece essa carga. Se ele estivesse no estado fundamental, esquece isso aqui. Se ele estivesse no estado fundamental, quantos elétrons ele teria? 11. Né? Você viu aqui. Só que ele ganhou ou perdeu elétrons? Eduardo, mais um, ele ganhou? Não. Cátion. Lembra que carga positiva? Carga positiva é quem? É cátion. Carga positiva é cátion. Carga negativa é ânion. E cátion perde elétrons. Então ele perdeu um elétron. Se era para ele ter 11, se ele estivesse no estado fundamental, e ele perdeu 1, então 11 menos 1 é 10. Então ele tem 10 elétrons. E o número de nêutrons não vai mudar. 23 menos 11 também continua sendo 12, aonde eu moro. Não sei onde você mora, mas onde eu moro, 23 menos 11 é 12. Beleza? Viu a diferença? Aqui, quando você está analisando a massa, o número atômico, o número de prótons de um átomo quando está no estado neutro para um quando está no estado de íon, beleza? Vamos dar mais um exemplo aqui. Olha só. Cara, é muito tranquilo. Você vai ver, você vai entender. Vou dar mais um exemplo. Massa. 16. Número atômico. 8. Número de prótons. Também 8. Número de elétrons. Número de elétrons, o que você vai ter que analisar? Cara, olha só. Se esse átomo estivesse no estado fundamental, ele teria quantos elétrons? Ele teria 8 se ele estivesse no estado fundamental. Porém, ele é um ânion ou ele é um cátion?
ele é um ânion. Negativo é ânion. Positivo é cátion. Então, ele é um ânion, beleza? Se ele é um ânion, lembra, cátion perde elétron, ânion ganha elétron. Se ele é um ânion, presta atenção, se ele é um ânion, ele perde ou ganha elétrons? Ele ganha. Então tá me dizendo, ele ganhou 2 elétrons. Se no estado fundamental era para ele ter 8 elétrons e ele ganhou 2, ele vai ter 8 mais 2, 10 elétrons. Beleza? Viu aí como é que funciona? E o número de nêutrons? Massa atômica é prótons mais nêutrons. Ou seja, 16 menos 8, 8 também. Tá? Eduardo, eu quero mais um exemplo. Vamos lá para mais um exemplo. Você tem aqui o F, que é o elemento flúor, aqui no estado fundamental e aqui no estado íon. No estado fundamental, eu quero que você me diga a massa, o número atômico, o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons. Aqui, eu quero que você me diga a mesma coisa. Beleza? Cara, olhando para cá, massa, 19. Número atômico, 9. Número de prótons, também 9. Elétron, também 9. Está no estado fundamental. Número de nêutrons, massa atômica, lembra que massa atômica é o número de prótons mais número de nêutrons. A massa não é 19? O número de prótons não é 9? Então, o número de nêutrons vai ser o quê? Se 9 está somando, passa para lá, subtraindo, 19 menos 9 é igual a 10. Então, você tem um total de 10 nêutrons. Aqui, massa, 19. Número atômico, 9. Número de prótons, 9. Nêutrons eu já vou colocar aqui, ó. Nêutrons também é 10. Só que o problema vem aqui quando você está olhando os elétrons. Se esse átomo estivesse no estado fundamental, ele teria quantos elétrons? Ele teria 9. Só que ele ganhou ou perdeu? Ele ganhou 1 elétron. Ou seja, era para ele ter 9. E ele ganhou 1, então ele tem 10 elétrons. Tranquilo isso, né? Beleza? Lembre-se sempre, cargas positivas, no caso, íon ou é cátion ou é ânion. Cátion perde elétron, fica carregado positivamente. Ânion ganha elétron, fica carregado negativamente. É isso aí, pessoal.